continuidade da simpósio, né? Todo mundo agora de barriga cheia, né? Mas vamos fazer um esforcinho aqui para a gente voltar com tudo para esse terceiro bloco aí. Agora a gente vai falar sobre a autoridade das escrituras na apologética infantil. Todos nós que já tivemos algum contato, ainda que mínimo, com a pessoa de infantil, ou com a sua obra, ou com o seu legado, sabemos que a escritura tem um lugar central na epistemologia desenvolvida por infantil. Pode passar? A gente vai falar agora sobre... Eita, aqui foi, ali foi, mas aqui não foi. Mas enfim, aqui, só já dando continuidade aqui, agora foi, né? Para manter a escritura sagrada possui 4 atributos fundamentais interdependentes. Nós aqui falamos que, por influência de muitos, o Antil cria na inerrância das escrituras, cria na sua infalibilidade, mas ele desenvolveu a sua visão sobre a escritura sobre 4 atributos que se interrelacionam, que são necessidade, autoridade, perspicuidade e suficiência. Nós vamos falar sobre cada um desses 4. Pode passar? O primeiro deles é a necessidade das escrituras. As escrituras são necessárias. Por quê? A palavra de Deus é necessária desde o Éden. Nós falamos que no Éden, Deus se relacionava diretamente com Adão. Ele se revelava de maneira especial para Adão. E sempre foi necessário uma amálgama da revelação especial com a revelação geral. Nós falamos isso aqui anteriormente. A revelação natural de Deus, a revelação geral, ela não é suficiente para que nós conheçamos a Deus. Você precisa da revelação especial. Mas, em contrapartida, a revelação geral, ela complementa a especial. As duas revelações, elas formam uma amálgama a partir do qual nós conhecemos a Deus. Elas são, portanto, complementares. Pode passar? Agora a gente vai entrar um pouco na questão da história da salvação, coisa que o Antigo fazia bastante. A necessidade das escrituras, aqui falamos da palavra escrita. A gente tem que diferenciar a revelação especial de escritura enquanto palavra escrita. A palavra escrita, ela se dá em decorrência da batalha pela alma do homem, que se dá entre Deus e Satanás, desde que o homem foi expulso do Éden. Sabemos que aconteceu a queda. Antes da queda não existia escritura. É óbvio isso. Por que não existia escritura? Porque Deus falava diretamente a Adão. Ele andava pelo Éden e se encontrava com Adão. Agora, uma vez que Adão foi expulso do Éden, ele não tem mais o mesmo contato com Deus. Logo, foi necessário que houvesse uma maneira de Deus se revelar ao homem. Porque o homem se tornou vulnerável a Satanás, que procura alienar o homem de Deus que usurpar os corações e as mentes dos homens. Então, a história humana é uma guerra entre Deus e Satanás pelo coração do homem. E, em decorrência dessa guerra, Deus estabeleceu a Escritura como maneira de se revelar. Pode passar? É exatamente o que eu falei. Em decorrência da queda, torna-se necessária a revelação especial de Deus, que características dessa revelação necessária manifesta nas Escrituras. Pode passar? Uma forma de revelação que subsista ao longo dos séculos. Então a Bíblia não pode ser um livro que exista, por exemplo, por alguns séculos e depois ele seja completamente destruído. A gente, quando aprende a história da igreja, estava falando com o presbítero há pouco, como que eu sou apaixonado pela história da igreja, porque você vê como que a Escritura ela se perpetuou. Nós não tivemos a Escritura destruída, ainda que tenham havido muitas tentativas de acabar com a Escritura. A Escritura chegou até nós e é o livro mais impresso da história da humanidade. Então, podemos dizer que Deus foi bem sucedido em, a partir da Escritura, ter uma revelação que subsista ao longo dos séculos. Mais uma. A Escritura precisa alcançar toda a humanidade. Então, precisa ser conteúdo que possa alcançar outras línguas, outras culturas, outros povos. E nós vemos ao longo da história como que o trabalho de tradução da Bíblia é bem sucedido e ainda é executado. Tem muitas regiões que ainda não têm a Escritura. E por onde a Escritura passa, ela transforma. Ela deixa frutos. Por quê? Porque a Escritura é a revelação de Deus. Mais um.
importantíssimo. A revelação de Deus precisa ser oferecida de maneira objetiva. Então não é subjetiva. A gente vê hoje em dia em muitas igrejas, né? As pessoas falando, eu tive um encontro com Deus. Encontro com Deus mudou minha vida. Então eu chego, por exemplo, o reverendo Pablo e falo, reverendo Pablo, Deus chegou para mim e falou para mim isso, aquilo. Eu estou falando de algo subjetivo. A revelação de Deus precisa ser objetiva. Precisa ser algo que eu e o reverendo Fábio a gente vai ler, vai ter acesso e é a mesma coisa. Que não tem discussão. Se eu chego para o reverendo Fábio, Deus falou para mim um negócio. Quem é o reverendo Fábio para negar isso se eu acredito piamente que foi Deus? Não tem como. Então a gente precisa de algo ao qual recorrer. Algo objetivo. E é a Escritura. Mais uma? Que dê testemunho de sua confiabilidade a partir de si próprio. Nós vamos ver a seguir que a Escritura ela é autoatestada, ela não precisa de uma autoridade externa que a valide, que a autorize, que a estabeleça, como pensam os papistas, que acreditam que a igreja é que estabelece a Escritura. Pode passar? Agora a gente vai para o próximo atributo que tem tudo a ver com isso, que é a autoridade das Escrituras. Amarrada à necessidade das Escrituras está a sua autoridade. O homem caído procura fazer de si próprio sua autoridade, sendo autônomo. Aí a gente vê a autonomia. O homem caído ele tem uma preço pela autonomia. Ele é autônomo, ele é a sua própria lei. Autônomo significa isso. Auto é si próprio e nomo, lei. Ele é a sua própria lei. No entanto, seu próprio juízo se dará a partir de categorias da própria revelação natural de Deus. Olha que coisa impressionante, gente. Olha que coisa impressionante. O não cristão, ele quer ser a sua própria autoridade. Mas como que ele é a sua própria autoridade? Então você pensa na pior pessoa possível. A pessoa quer manipular, quer ludibriar, quer fazer o mal e ela tem poder para isso. Ela estabelece a sua autoridade e em determinado momento ela vai ter que criar uma lei. Vai ter que criar uma constituição para uma nação ou algo do tipo. E como que ela vai fazer isso? Como que ela vai pensar em termos de uma sociedade ou de uma igreja ou o que quer que for que seja viável em termos de organização, a partir da própria revelação natural de Deus. Então, olha que coisa interessante, a gente vê o não cristão, muitas vezes, estabelecendo coisas que convergem com a Escritura. Nós falamos anteriormente sobre Deus como fundamento da lei moral, isso é evidente nisso. Você nunca vai ver uma civilização humana em que o assassinato seja visto como uma coisa bonita, uma coisa boa. E nunca vai ver por quê? Porque a revelação natural de Deus deixa claro que não é. Então, o não cristão, ele pode sim suprimir o seu conhecimento de Deus, mas ele bebe da revelação geral de Deus. Então, mesmo o homem caído, ele é capaz de, a partir da revelação natural de Deus, se estabelecer como autoridade com base no fundamento, ainda que esse fundamento seja frágil, por meio da revelação natural de Deus. A Escritura, calma, mais um. As Escrituras se apresentam como autoridade absoluta e revelam a vontade de Deus ao homem regenerado. Então, a Escritura revela a vontade de Deus. Se você fica só na revelação geral, você vai admitir e vai chegar a algumas verdades. Ainda que você chegue a essas verdades de maneira inconsistente, nós precisamos falar. O não cristão vai saber que roubar é errado, mas ele não vai ter consistência para afirmar isso. Porque ele não tem um Deus que é o fundamento da moral, um Deus que é bom, um Deus que é justo, que é santo, para dar toda a estrutura que isso necessita. E a Escritura, ela sim, revela qual é a vontade de Deus para nós, o que nós somos, qual que é o propósito da história, tudo isso está revelado nas Escrituras, que se apresentam como uma autoridade absoluta e revelam a vontade de Deus ao homem regenerado. Então, apenas o homem regenerado é capaz de ouvir a Escritura e responder a ela adequadamente. Pode passar? Aqui a gente vai falar sobre o conceito de automistia, que foi um conceito que João Calvino desenvolveu e que significa autoevidência. A Escritura é em si própria autoritativa, ou seja, ela não requer outra autoridade. Calvino desenvolveu isso aqui em resposta ao pensamento católico romano. Porque os católicos romanos, como é que eles pensam? Você tem a igreja
a igreja em determinado momento sentou e falou, não, isso aqui é Bíblia, isso aqui não é, e acabou. A autoridade está onde? Na igreja, na instituição católica romana. Calvino negou isso. Ele falou, não, a própria escritura, ela se auto-atesta. A autoridade da escritura está firmada nela mesma. Então, como reformados, como seguidores da reforma de Calvino, nós devemos admitir essa autoridade como certeza de fé e não como fruto de alguma fonte externa. Então, nós não cremos na Escritura porque a Confissão de Westminster diz isso, ainda que ela afirme isso. A Confissão de Westminster é derivada das Escrituras, não o contrário. Não é a Igreja Presbiteriana que falou que a Escritura, a palavra de Deus, é seguiu, não. A Igreja Presbiteriana está fundamentada nessa verdade, que é admitida de forma a priori. Pode passar? A Escritura, o Antônio vai dizer, é um sistema analógico de conhecimento. O que significa isso? A Escritura, obviamente, ela não contém a verdade sobre tudo, exaustivamente. Mas ela contém a verdade sobre todos os fatos de uma maneira suficiente para que nós vivamos de maneira que agrada a Deus. Então, a Escritura é Deus se revelando ao homem, para que o homem viva conforme Deus quer que ele viva. A Escritura é o meio pelo qual Deus se revela ao homem. Nós conhecemos a Deus através da Escritura. Não é de uma forma subjetiva. Nós lemos a Escritura, nós conhecemos o Deus da Escritura. Agora, o Antônio vai dizer uma coisa aqui que é extremamente polêmica, né? Para muitos, principalmente nessa sociedade secularizada de hoje, que é, a Bíblia não afirma oferecer uma teoria rival que não possa ser verdadeira. Ela afirma possuir a verdade sobre todos os fatos. Essa verdade sobre todos os fatos não é exaustiva, como eu falei, mas ela é uma verdade em termos autoritativos. Então a Bíblia não é verdade apenas para questões eclesiásticas, como muitos pensam ainda hoje. Não é só para a igreja que a Bíblia vale, era para a vida como um todo. A vida como um todo deve ser pensada em termos da revelação especial de Deus nas Escrituras. Nós mostramos, no primeiro módulo, como que os seguidores de Evangelho exploraram áreas como a ciência, como a sociedade civil, como a psicologia, a arte, a liturgia, tudo à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus possui a verdade sobre todos os fatos. Deus é o fundamento ontológico de todas as coisas. Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele tem um plano. Isso tudo nós só sabemos a partir das Escrituras. Pode passar? Agora a gente vai entrar num outro atributo, que é um atributo muito importante mesmo. Nós estamos no mês da Reforma, e isso tem tudo a ver com a Reforma Protestante, que é o atributo da perspicuidade. Essa palavra aqui significa nada mais, nada menos do que clareza. Quando nós falamos que a Escritura ela tem esse atributo, nós dizemos que a Escritura é clara, de maneira que você não precisa de um terceiro interpretá-la para você. Ali uma citação de Antônio, da sua sistemática, que diz assim: se houvesse alguma necessidade de intérpretes humanos intervirem entre as Escrituras e aqueles a quem a Escritura chega, ou seja, para a humanidade em geral, ainda haveria uma oportunidade para Satanás inserir a sua falsa interpretação. Dessa forma, também a autoridade das Escrituras cairia. Pode passar? A Igreja de Roma incorre sério erro ao colocar a Escritura em pé de igualdade com o magistério estabelecido, que possui o monopólio de sua interpretação. O erro de Roma é negar a perspicuidade das Escrituras. A Igreja Católica Romana, ainda hoje, no pleno século XXI, ela nega a perspicuidade das Escrituras. Ela nega que a Escritura seja clara de tal maneira que você possa lê-la e entender algo. Entender sobre Deus de maneira adequada. Ela acredita que é necessário a intermediação de um sacerdote, do magistério da igreja. Então, o católico, ele vai ler a Bíblia, não entendendo que é o próprio Espírito Santo que o abre os olhos para as verdades das Escrituras, mas a partir da interpretação da própria igreja. Então, você tem um sacerdócio, você tem um grupo de intérpretes que faz essa mediação entre o fiel e as Escrituras. E isso é uma negação
da perspicuidade das Escrituras. Pode passar? O atributo da perspicuidade admite que a Bíblia é clara e suficiente para que o homem a entenda sem a necessidade de um intérprete dele nas Escrituras. A perspicuidade, portanto, é oposta ao clericalismo. Onde se forma um clero entre o fiel e a Escritura, nós temos uma negação desse atributo. Pode subir? Ali, não podemos deixar de mencionar a reforma protestante, que ao negar a autoridade da igreja sobre as Escrituras, ela sustentou o quê? Uma doutrina que é muito conhecida, que é o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes. E nós temos um sumo sacerdote, que não é o Papa, é Cristo. Cristo é nosso sumo sacerdote. O sacerdote, pela própria Escritura, é alguém que faz uma mediação entre o povo e Deus. E todos nós temos acesso a Deus, o véu se rasga. E Cristo é nosso sumo sacerdote. Nós temos acesso ao Pai. E onde que a gente encontra essa verdade? A gente descobre elas de maneira fortuita. A gente estuda livros de filosofia, de tantas outras coisas e chega a essas verdades? Não. Está na Escritura. Então, a Escritura que nos informa de tudo isso. Pode passar? Aqui um detalhe muito importante mesmo, porque Van Til, ele admite que perspicuidade não significa que não hajam passagens bíblicas de difícil entendimento, mas que o entendimento ordinário de qualquer pessoa é suficiente para atingir o âmago da doutrina cristã, sem a intervenção dos sacerdotes. Você não precisa de ter o melhor teólogo, o melhor exegeta, o melhor sábio, conforme Deus mesmo, né? Alguém que compreenda profundamente as Escrituras, para atingir o âmago da mensagem da doutrina cristã. Então, se você der a Escritura para alguém, se essa pessoa ler de forma honesta a Escritura, ela vai chegar nas verdades fundamentais da fé. Isso é fato. Você não precisa de um sacerdote para estar lá do teu lado falando, não, isso é assim, aquilo é assado. A pessoa, claro, o Espírito Santo, ele sim abre nossos olhos, ela consegue pegar, ler a Escritura e atingir o âmago da mensagem cristã. Agora, o que isso não significa? É que não haja passagens difíceis. A Escritura tem passagens que são de difícil entendimento. O que a gente vê hoje em muitas igrejas é uma corrupção da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Porque algumas pessoas acham que é sacerdócio universal dos crentes, então eu posso interpretar do jeito que eu quero. Eu pego a Bíblia aqui, um trecho mais controverso, assim, eu interpreto da maneira que eu quero. Isso é uma coisa que é muito comum hoje na igreja, né? As pessoas abusam, ainda usam a reforma para legitimar isso. Isso está errado. Tem passagens que demandam estudo, demandam exegese, demandam realmente sábios para interpretá-las. Mas esses sábios para interpretá-las não têm monopólio da verdade da Escritura, como acontece na Igreja Católica Romana. Logo, Van Til, ele menciona um abuso dessa doutrina por parte de fundamentalistas. Então, eu acredito que muitos aqui já estudaram a história da igreja suficientemente para saber que existiu um movimento chamado fundamentalismo religioso, que é inclusive atacado por diversos espantalhos e tal, mas que foi um movimento que buscou sustentar o inerrantismo da Escritura, ou seja, a Escritura é inerrante e nós cremos na Escritura como inerrante. Só que esse movimento, por se ater ao inerrantismo da Escritura, sem as devidas bases teológicas, trouxe corolários ruins, como, por exemplo, essa pluralidade interpretativa enorme que nós temos no meio protestante hoje. Hoje em dia, os teólogos já se renderam, já falaram, não, cara, você tem infinitas interpretações, é isso mesmo. Você não tem uma verdade a qual chegar. Você realmente tem uma você pode escolher o que melhor te convier. Isso está errado. Entendeu? Realmente, há passagens que a gente deve discutir, que a gente deve realmente ponderar, mas isso não dá um aval para esse caos doutrinário que nós estamos vivendo, que abusa dessa doutrina da perspicuidade. Enfim, vamos passar? O próximo. Em virtude do pecado, a interpretação humana é inteiramente corrupta. Então, nós fomos corrompidos pelo pecado. A depravação total torna o homem completamente pecador.
e completamente inepto para chegar até Deus, para conhecer a verdade sobre si próprio. Logo, é necessário que haja um meio a partir do qual o homem tome nota dessa verdade. E aí a gente vai estar falando agora sobre o atributo da suficiência das Escrituras. A Escritura é suficiente, ou seja, nenhuma interpretação humana deve ser acrescentada à Escritura de maneira a completar a revelação. E todo complemento à revelação não deve ser considerado autoritativo. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ainda que um anjo do céu desça e nos informe outro evangelho, que seja dado. E a gente vê que isso aqui também aconteceu no século XIX, no segundo grande avivamento. Você vê os adventistas, você vê os mormons. É isso aqui, entendeu? Que o antigo está combatendo. Você vê que são interpretações que são acrescentadas à Escritura. Ou seja, a Escritura não é suficiente. Você precisa da Escritura e mais alguma coisa. Vantil admitir a suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente. Pode passar. A suficiência das Escrituras confronta diretamente a autonomia da razão humana. O homem não cristão, o que ele faz? Ele indispõe da Bíblia, ele não considera a Bíblia, ele acredita na autonomia da razão, como nós já falamos aqui algumas vezes. Ele acha que a razão humana é suficiente para dar as respostas de que o homem precisa. Pode passar. Aqui, nós vamos, tendo encerrado esses 4 atributos da Escritura, que comentar sobre a inspiração das Escrituras. Outra coisa que Vantil também trata ao falar do tema. Toda a doutrina das Escrituras se encontra em relação orgânica com a pessoa e obra de Cristo. Defender a inspiração das Escrituras é, portanto, defender o próprio texto cristão, do próprio cristianismo. Nós não podemos abrir mão do fato de que a Escritura foi inspirada pelo próprio Deus. Logo, enquanto aqueles textos que compõem o cânon das Escrituras foram sendo escritos, era o próprio Deus que inspirava aqueles homens, que são homens muito diferentes. Você vê que dentro dos escritores da Escritura, nós temos reis, nós temos homens pobres, homens ricos, temos homens sábios, homens iletrados. E quem que estava por trás de tudo isso? É o próprio Deus. O próprio Deus inspirou aqueles homens para que a Escritura fosse concebida e organizada daquela maneira. Porque Deus controla todo o processo histórico. Deus controla todas as coisas a partir do seu decreto. E Ele age diretamente na história. Então, a inspiração deve ser admitida como algo infalível. Logo, a Bíblia não tem erros, como já foi salientado e levantado por alguns teólogos mais modernos, né? A Bíblia, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Portanto, os textos originais da Bíblia, do qual as nossas Bíblias são traduções, realmente, quando a gente admite, é possível haver erros de copistas, mas não são erros da Escritura, são erros de tradução. Há termos da Escritura que são de difícil entendimento. Você pega a língua grega ou a língua hebraica, é extremamente difícil você traduzir para a língua portuguesa. Então, há termos que são controversos. Como, por exemplo, a Vulgata de Jerônimo, você tinha traduções que respaldavam as ideias católicas romanas. E a Reforma se opôs a isso. Trouxe uma tradução mais verossímil com os textos originais. No entanto, os textos originais da Bíblia, eles foram inspirados por Deus e são infalíveis. Pode passar? Agora a gente vai começar a relacionar a apologética infantil com outras formas de apologética, contra as quais Vantil se opôs. A primeira delas que nós vamos falar, quer dizer, a primeira não, desculpa. A primeira as que nós vamos tratar aqui são a clássica e a evidencialista, que são as maiores formas de apologética conhecidas. E Vantil se opôs a essas maneiras de se fazer apologética. Por quê? Qual que é o problema de você fazer apologética nos moldes tradicionais? É que elas presumem
que seja possível prescindir da inspiração da Escritura para fazer apologética. Notem bem, esse ponto é importante e converge muito com quem quer que já tenha estudado apologética. A gente hoje vê caras como, por exemplo, William Lane Craig, né, em debate com ateus, né, refutando ateus, mostrando, né, que o universo é muito mais verossímil à luz da possibilidade de um Deus do que da inexistência de um Deus. Nós vemos como que essa apologética ela é persuasiva. Van Til, no entanto, vai dizer que ela tem um problema sério. Ela não começa admitindo a inspiração das Escrituras. Então, o que um apologeta, como por exemplo o William Lane Craig, ou o Norman Geisler, ou outros, vão fazer? Eles vão admitir que o não cristão ele tem condição de, pela sua própria razão, medir o que faz mais sentido: ter Deus ou não ter Deus, desconsiderando a inspiração da Escritura. Então ele se permite, o apologeta clássico e evidencialista, ele se permite abrir mão da inspiração da Escritura na sua argumentação. Pode passar? Eles dizem que não podemos pressupor a Escritura a fim de defender a fé, pois isso consistiria em um argumento secular. Muita gente fala isso contra a apologética pressuposicionalista e a gente vai derrubar isso daqui a pouquinho. É aquela ideia de que se você diz que a Escritura tem que ser pressuposta, você cai num argumento circular, né? Você torna a premissa como consequência, a consequência como premissa, e você fica nisso, né? Você não argumenta de maneira consistente. Ao invés disso, as apologéticas convencionais, que são a clássica e a evidencialista, procurarão dar bases racionais para a existência de Deus. É o que a gente mais vê no meio apologético hoje em dia. As pessoas tentando provar que é verossímil que haja um Deus. Você, por exemplo, olha para a ordem do cosmos. Isso torna verossímil que haja um Deus, que haja uma divindade. Você pega as 5 provas da existência de Deus por Tomás de Aquino. Aquilo mostra que é verossímil a existência de Deus. Isso é a apologética clássica. E a apologética evidencialista vai numa linha parecida. A apologética evidencialista, ela tem como expoente famoso aqui no Brasil o Dr. Rodrigo Silva, que vai lá em Israel, vai no Egito, vai em muitos lugares para mostrar: nossa, a gente tem evidências de que aconteceram determinados eventos bíblicos, ou a gente tem evidência disso, tem evidência daquilo, e isso corrobora com a narrativa cristã. É um argumento apelativo para o não cristão. Mas a gente vai mostrar a insuficiência disso. Porque isso, embora seja a busca por uma base racional para a existência de Deus e para a inspiração da Escritura, não é suficiente. Então, o que a gente vê é que ambas as apologéticas mais tradicionais, que é a clássica e a evidencialista, eles procuram dar bases racionais, não só para a existência de Deus, mas para a ressurreição de Cristo, para os milagres, para os eventos da Escritura e toda a narrativa cristã. O Antigo se opõe a isso e a gente vai entender de maneira mais profunda por quê. Pode passar. A apologética clássica e evidencialista falham por admitir uma base neutra, negligenciando os efeitos noéticos do pecado em sua abordagem. Então, quando a gente vê uma apologeta dessas duas linhas convencionais fazendo apologética, eles negam um fato básico: os efeitos noéticos da queda. Como a gente falou anteriormente, o não cristão não nega Deus por uma questão racional. Ele não nega Deus porque ele não acha Deus verossímil. Ele nega por conta do pecado. O não cristão nega Deus por conta do pecado. Não é porque ele não entendeu de maneira racional, como quem não entende uma fórmula matemática, ou como quem não entende um conceito científico, ou uma fórmula científica. Mas ele não admite Deus pela sua desobediência em relação à própria revelação de Deus. Porque Deus se revela, como nós falamos anteriormente. O não cristão não rejeita a revelação por razão racional, mas em decorrência de sua rebelião epistemológica. Então, o não cristão se rebela contra Deus no âmbito epistemológico, na base do seu conhecimento. Não existe base consistente de conhecimento
que não seja o Deus triuno revelado nas Escrituras. Não é qualquer Deus. Nós falamos do problema do e do múltiplo. Falamos sobre como a perspectiva cristã responde a essas questões. Agora, quando você fala de um Deus, você defende um Deus, por que esse Deus não é o Deus islâmico? Por que não é o Deus muçulmano? Você vai falar das 5 provas de Tomás aqui, por que é o Deus cristão? Alguém pode muito bem falar, cara, mas por que é o Deus cristão? Não é outro Deus. Então, assim, o grande argumento dos apologetas clássicos e evidencialistas é a gente quer mostrar que a existência de Deus é possível. O Bantil não quer isso. Ele não quer dizer que a existência de Deus é possível. Ele quer mostrar que não só a existência de Deus, mas a realidade do Deus das Escrituras e do Deus triuno são necessárias. Por esse motivo, o que o não cristão faz? Quando convencido da possibilidade da existência de Deus, o incrédulo rejeita os argumentos alegando a incognoscibilidade da divindade. Isso aqui, cara, é muito comum mesmo. Você vai fazer apologeta com um amigo seu, um conhecido, você vai falar, não, aqui tem as 5 vias de Aquino, o William Lane Craig, o Rodrigo Silva. Você olha, você vai falando assim, não, isso aqui está mostrando que a Bíblia é verdade. O que o não cristão, o seu colega, pode fazer? Ele pode falar, cara, a gente é limitado, a gente não sabe de tudo. Entendeu? Isso aí que você está falando é uma perspectiva, mas pode haver outras. Você está me dando livros para ler que comprovam a verdade do cristianismo, mas existem outros que negam. Então não tem como a gente saber. Eu não sei, você não sabe. E a gente fica assim. Você fica cristão, eu fico não cristão, e ok. Isso é uma resposta muito comum. E outra coisa é que o não cristão pode enxergar Deus em seus próprios termos. Quantas vezes eu já não conversei com colegas, né, com pessoas próximas, sobre Deus, e as pessoas diziam assim para mim, Reverendo Fábio, eu entendo Deus do meu jeito, eu creio em Deus, mas é Deus do meu jeito. Que nem uma vez eu estava conversando com uma moça há muito tempo atrás, né, e eu falei para ela do cristianismo e tal, e ela falou, não, eu tenho meu próprio Deus que eu criei. É coisa para rir, mas é a realidade. Muita gente pensa assim. Você vai conversar com as pessoas, eu acredito em Deus. É um Deus assim, assim, assado. A vontade que eu tenho é dizer, mas e daí? Você acha que Deus é assim, mas como Deus realmente é? As pessoas não estão preocupadas com isso. Por quê? Porque elas estão dentro do modelo kantiano de número e fenômeno. Deus, para Kant, era incognoscível. Ele não pode ser conhecido. Então, para Kant e para os modernos, é perder tempo falar de Deus. Falar de Deus da forma que a gente fala. Você pode falar de um Deus, sei lá, um Deus que é incognoscível, que está além de nós, mas não da forma que a gente fala. Pode passar? É plenamente possível alguém admitir a ressurreição de Cristo sendo um incrédulo e avaliá-la sobre seus próprios termos. Cara, isso aqui é devastador. Porque você pode dar muitas evidências de que Cristo ressuscitou. Cara, existem muitas obras, existem trabalhos, como, por exemplo, o do próprio Rodrigo Silva, que são muito bons em mostrar isso, cara. É verossímil você crer que Jesus ressuscitou. Cara, falaram de Jesus. José fala de Jesus. Você pega historiadores romanos falaram de Jesus. Você vê, cara, o próprio contexto de história da igreja dá testemunha de que Cristo ressuscitou. Você pode chegar com esses argumentos racionais, que realmente são argumentos que podem ser utilizados da forma devida. A gente vai falar depois sobre como. Mas, cara, isso não é suficiente. Por quê? Porque o não cristão pode entender a própria ressurreição de Cristo à sua própria maneira. Uma pessoa para quem você provar Cristo ressuscitou, ela pode simplesmente olhar para você e falar o seguinte, cara, beleza, Cristo ressuscitou. Mas se você for a Discovery, né, você vai ver programas que falam de fatos desconhecidos. Né? Por exemplo, chuva de lama, né, cara, neve verde. São fatos desconhecidos, fatos que a ciência não explica. E o não cristão pode muito bem entender a ressurreição de Cristo como um fato desconhecido, um fato curioso, uma coisa interessante. Mas o que isso tem a ver para mim? E daí que Cristo ressuscitou? E daí? Por que a ressurreição de Cristo tem todo um peso para nós? Porque nós lemos a Escritura. Nós entendemos que a ressurreição de Cristo é Cristo, Deus e homem vencendo a morte. Nós entendemos que a morte de Cristo foi uma morte expiatória pelos nossos pecados.
Aquilo muda tudo, mas nós só sabemos daquilo a partir da Escritura. Nós não sabemos a partir de uma razão autônoma. Nós não sabemos a partir de argumentos bem construídos, conforme a sabedoria desse mundo. Logo, a apologética clássica e evidencialista, elas são ineficazes no seu papel. Por mais que eu admito, meus amados irmãos, ela seja eficaz muitas vezes, o Espírito Santo haja. Muitos já se converteram por causa do William Lane Craig, né, por causa do Rodrigo Silva e tantos outros. Mas o ponto é que, intelectualmente falando, ela não é eficaz por essas dificuldades. O mesmo é válido para os milagres, que podem muito bem ser questionados pela crítica ao raciocínio indutivo de David Hume. Pode passar. Esse sujeito aqui foi um filósofo inglês que viveu no século XVIII e ele era um cético. E ele faz uma crítica muito interessante à ideia de milagre. Ele chama essa crítica de crítica ao conhecimento indutivo. O que é o conhecimento indutivo? Vamos supor que eu vejo o sol nascer um dia. Eu acho que o sol vai nascer amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. E a gente está vivo e todos os dias da nossa vida o sol tem nascido e se posto. O David Hume vai falar o seguinte: cara, você não pode fazer isso. Você não pode dizer que o sol vai nascer amanhã. Porque você está induzindo que isso vai acontecer amanhã. Você não tem como provar racionalmente que isso vai acontecer de maneira infalível. E realmente não tem como. Pela razão, não tem como o reverendo Fábio chegar para mim e falar assim: não, o sol vai nascer amanhã. Não tem. De maneira racional, não tem como. De maneira lógica ele fazer isso. Por quê? Porque isso é um raciocínio indutivo. Então, o David Hume vai falar o seguinte: o que é o milagre? O milagre é uma quebra de leis físicas. Então, uma água não vira vinho. Normalmente uma água não vira vinho. Mas em determinado momento Jesus foi lá e virou. Agora, por que uma água não pode virar vinho? Prova para mim. Prova para mim que a água vai ser sempre água, que nunca vai acontecer aquilo lá. Não tem como você provar. Você induz isso. Logo, há uma crítica para o conhecimento indutivo. E ateus que têm alguma base filosófica sabem disso. Eu já vi alguns debates, alguns ateus puxarem esse argumento. Aí, às vezes, o outro apologeta cristão normalmente consegue se sair bem, né? Mas não responde isso. Porque isso aqui realmente tem um peso. Né? O conhecimento indutivo, ele tem uma base, mas não é na própria razão, como a gente vai dizer. É no próprio Deus. Eu sei que o sol vai nascer amanhã, não porque eu acho, porque parece que o sol vai nascer amanhã, mas porque Deus garante. Deus garante que a criação ela tem uma continuidade, que o mundo tem uma continuidade, tem uma consistência, tem uma racionalidade. E eu entendo isso pela revelação de Deus. Pode passar? A apologética infantil exige que a Escritura seja pressuposta para que assim seja possível sustentar toda a história da redenção perante os sofismas dos incrédulos. É apenas à luz das Escrituras que a ressurreição de Cristo, os milagres e provas arqueológicas deram sentido. Então você quer falar de Joséfo, quer falar dos historiadores romanos, quer falar das provas arqueológicas, né, sobre que corroboram para a narrativa das Escrituras? Não tem problema falar. Mas você tem que partir das Escrituras. Você tem que, antes de mais nada, defender que a Escritura não é simplesmente um livro a ser avaliado a bel prazer da razão de um homem caído, mas que ela é o fundamento a partir do qual nós enxergamos toda a realidade. E é o único fundamento possível. E esse fundamento possível é corroborado com todas essas coisas. Mas essas coisas, por si só, não podem ser utilizadas para sustentar a verdade do cristianismo. Então, aqui a gente estabelece esse ponto. Pode passar? Agora, a gente vai responder a grande objeção dos apologetas clássicos e evidencialistas contra o pressuposicionalismo, que é a acusação de argumento circular. Quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você não está incorrendo com um argumento circular, não está tomando a consequência por causa, você não está agindo de maneira irracional ou contraditória. Vamos passar. Aqui, gente, uma citação de Antigo, eu sei que é um pouco longa, mas eu vou ler e contextualizando, que é muito importante isso aqui.
O Bantil escreve isso na Survey of a Christian Epistemology, que é a pesquisa de epistemologia cristã. Ele diz o seguinte: a Bíblia deve ser verdadeira porque só ela fala de um Deus absoluto. E é igualmente verdade que acreditamos em um Deus absoluto porque a Bíblia nos fala de um. E isso traz à tona o raciocínio circular. Então a gente admite, realmente há aqui um raciocínio circular. Agora, a acusação é constantemente feita de que se as coisas estão assim com o cristianismo, ele escreveu sua própria sentença de morte no que diz respeito a homens inteligentes. Então os apologetas clássicos falam o seguinte: vocês, com o pressuposicionalismo, vocês estão se passando como estudos aos olhos dos homens instruídos, dos filósofos, dos sábios, conforme esse século. Porque vocês estão simplesmente dizendo que é a Bíblia e acabou. Quem deseja cometer um erro tão simples na lógica elementar como dizer que acreditamos que algo é verdade porque está na Bíblia? Aí vem a resposta do Bantil. Nossa resposta a isso é resumidamente que preferimos raciocinar em círculo a não raciocinar de forma alguma. Consideramos verdadeiro que o raciocínio circular é o único raciocínio possível ao homem finito. Então, a resposta da gente é o seguinte: só é possível raciocinar a partir de um raciocínio circular. Não há outra maneira. Por quê? Porque nós somos criatura. Nós não somos criador. Nós somos limitados. Nós temos limitações. Então, qualquer pessoa, seja ela quem for, incorre no raciocínio circular. O conhecimento, nós aqui falamos bastante sobre epistemologia. Ele necessita de bases axiomáticas para se fazer, para se estabelecer uma epistemologia. Porque sem esses axiomas você não pensa nada. É o que o Bantil está falando. Ou você raciocina de forma circular, ou você não raciocina de maneira alguma. Então, o método de implicação de disputa acima é o raciocínio circular. Ou podemos chamá-lo de raciocínio em espiral. Devemos girar e girar uma coisa para ver mais de suas dimensões e saber mais sobre elas, em geral, a menos que sejamos maiores do que aquilo que estamos investigando. O Bantil está dizendo o seguinte: esse raciocínio pode ser chamado de raciocínio circular, porque a gente procura uma forma de ver as coisas. Então existe a forma cristã de ver as coisas, a forma ateísta de ver as coisas, a forma, islâmica de ver as coisas, tantas formas de ver as coisas. E qual que é a perspectiva correta para se enxergar as coisas? Nós defendemos que seja a perspectiva cristã, justamente por aquilo que falamos no módulo 2, da solução de problemas incrivelmente complexos por parte da perspectiva cristã. O cristianismo soluciona problemas que nenhuma filosofia, que nenhum pensamento humano elaborado conforme os sábios, conforme esse século, elaboraram. A menos que sejamos maiores que Deus, não podemos raciocinar sobre ele de outra maneira, a não ser que por um argumento transcendental ou circular. Então, nós não somos criadores, nós não conhecemos a realidade de maneira extensiva, vasta, ativa, perfeita, como nós descrevemos no segundo módulo, que é o conhecimento de Deus. Então, o nosso conhecimento se dá após o conhecimento de Deus. Nós admitimos Deus, porque sem admitir Deus, tudo que existe é o caos. A recusa em admitir a necessidade do raciocínio circular é em si um sinal evidente de oposição ao cristianismo. Então, pessoas que se opõem ao raciocínio circular, o Bantil está dizendo, são pessoas que estão se opondo ao cristianismo, que estão dizendo o seguinte: você não pode acreditar na Bíblia. Você não pode partir da Bíblia. E as pessoas que fazem isso por conta de Kant também. Porque Immanuel Kant defendeu que a religião ela não pode estar ligada às leis da casualidade. Então, quando você fala de uma religião dogmática, que tem doutrinas, como é o caso do cristianismo, você está incorrendo num fanatismo. É como as pessoas hoje em dia pensam. Nós que somos cristãos, que cremos na infalibilidade da Escritura, na inerrância da Escritura, nós somos fanáticos. Essas pessoas não falam isso porque elas chegaram a essa conclusão. Elas são papagaios. Então, repetindo, em termos esdrúxulos, aquilo que Kant disse, de forma mais refinada. E nós temos que negar o que Kant disse. Nós temos que admitir que nós conhecemos após Deus. E sim, nós temos um fundamento axiomático do qual nós não abrimos mão, que é a Escritura Sagrada. Raciocinar em círculo vicioso é a única alternativa ao raciocínio em círculo, conforme discutido acima. Então, essa é a resposta de Bantil à acusação de que nós incorremos num raciocínio circular.
nós simplesmente admitimos que nós temos um axioma, nós temos um pressuposto, nós temos uma base. E a parte dessa base, tudo que nos resta é o caos, como nós vamos ver no próximo módulo. Então a gente vai ter um momento agora, né, de intervalo e breve nós vamos para o último bloco desse simpósio, em que nós falaremos da resposta ao desafio do pluralismo religioso. 5 minutinhos para uma água.